Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos hoje falar, se vocês quiserem anotar aí, né, tem uma... Não digo nem um tema, um título específico, né? Mas a gente já vai começar dando ênfase à questão de fé e obras, tá? A não ser que vocês queiram que eu recapitule alguma coisa da aula passada, né? Que foi uma aula introdutória, a gente traz aquela visão panorâmica. Ficaram pensando na semana, fizeram alguma anotação, viram a aula novamente, né? Ou viram pela primeira vez, não estavam presentes. Se quiser, a gente, nesses minutos iniciais aqui, a gente pode dar uma breve comentada aqui. Vocês sabem, vocês que direcionam a aula no começo e depois também. Tá tranquilo? Posso dar continuidade? Tá? Tema missões urbanas, né? O que nós estamos falando, a relevância que uma igreja deve ter no entorno onde ela está plantada, né? Como ela deve afetar, tá? Positivamente, né? A região onde ela está localizada. A igreja local, ela tem o seu papel de ser um sinal, né? Um sinal do reino de Deus. A igreja em si não é o reino de Deus, amados. Preste atenção aqui nessa afirmação, que eu acho importante a gente entender isso, embora eu já tenha falado em outras matérias, em outras ocasiões. A igreja não é o reino de Deus, tá certo? A igreja não tem finalidade nela mesma. A igreja não existe para si. A igreja não serve ela mesma, né? A igreja, ela serve o reino de Deus, que por sua vez é maior do que ela. E a igreja local tem dois aspectos. A gente falou na aula passada. Ela tem um aspecto de organismo e o aspecto de organização. Organismo é porque ela é constituída de pessoas, de gente, pelas quais Jesus morreu. Pelas pessoas, né? Jesus não morreu pela instituição. Jesus não tem a mínima intenção de fundar uma religião para si, e nem muito menos de levantar prédios, né, para que o nome dele seja glorificado, como a gente fala, né? Isso aqui é para a glória de Deus. Será? Será que não é para a glória do homem? Será que não é para alimentar, né, aí o orgulho de realizações nossas? Será que o que nós construímos como patrimônio, como prédios e coisas desse tipo, será que isso de fato vai ser usado para viabilizar o reino de Deus? Então olha aqui, ó, vou colocar aqui para ser didático na câmera aqui, ó. Isso aqui é a instituição, aqui eu só tenho duas mãos, eu vou precisar depois, tá? Se tivesse três mãos aqui ia facilitar, né? Só tem duas. Então instituição, igreja e reino de Deus. Então imagine três mãos aqui, ó, tá? Instituição, igreja e reino de Deus. A instituição é um mal necessário para viabilizar socialmente a igreja, que por sua vez serve o reino de Deus, que é maior do que ela. A instituição não tem finalidade nela mesma, não existe para ela, existe para servir a igreja. E a igreja também, ela deve servir o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É maior do que a igreja. O reino de Deus são todas as coisas criadas, tá certo? Então a instituição, quando ela é confundida com a igreja, ou a igreja com a instituição, isso aqui dá ruim, como diz por aí, né? Não dá certo, porque muitas vezes as pessoas trabalham para a instituição, né? E aí, amados, a instituição, ela cresce socialmente, mas necessariamente não cumpre o seu papel, que é de dar suporte para a igreja. E a igreja, como eu disse e repito, são as pessoas. Então, toda instituição deve dar suporte para que vidas sejam cuidadas, gente seja abençoada, tratada, alimentada espiritualmente e de outras ordens também, né? E a igreja, ela não é o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. A igreja é um sinal do reino de Deus. O que é um sinal? Um sinal, por exemplo,
A febre não é uma enfermidade em si, né? A febre ela aponta para a enfermidade, não é isso? Então a gente vê lá no texto bíblico, por exemplo, que Jesus vai lá e expulsa lá a enfermidade, a febre, né? Mas é uma linguagem que a gente entende que é uma linguagem idiomática. A febre em si não é a doença. A febre ela indica que tem alguma coisa inflamada no corpo. Então ela aponta, né? Ela sinaliza. A igreja, ela é um sinal, ela aponta para um reino, tá certo? Então, a gente leu na semana passada, Marcos capítulo 1, verso 14 e o verso 15, vocês lembram desse texto que nós lemos? Né? Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. E aí nós falamos, opa, o reino de Deus não está aqui ou está ali. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Né? Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. O reino de Deus está dentro de nós, está entre nós. O reino de Deus é o reinado do Espírito Santo na vida de todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor na sua vida. Isso é reino de Deus. Então é possível que em uma igreja local haja muita instituição e pouco reino de Deus. Em uma igreja local pode estar cheia de pessoas vazias de Deus, do conteúdo da salvação. É possível que a gente tenha 500 pessoas em uma igreja local e meia dúzia de gente salva, regenerada e discípulo de Cristo. Olha, que coisa assustadora, mas então é muita inocência achar que todo mundo que convive em igreja, que tem cargos na igreja, né, está no rol de membros da igreja, são carimbados lá, tem uns que carimbam a carteirinha anual, né, aqueles que estão lá como oficiais, líderes. É uma inocência muito grande achar que todo esse pessoal faz parte da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que é o que a Bíblia fala, tá? Infelizmente não, é uma grande realidade isso, né? Então, dada essa introdução, chegou na hora certa, Aline, a hora da leitura da palavra. Vocês percebem que toda hora chega a hora certa, né? A hora da oração, leitura da palavra, recreio, bênção apostólica, toda hora chegar e vai ser abençoado, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre a fé e as obras. Tiago capítulo 2, versículo número 14 ao 26, eu vou ler esse teu, tá? Bem-vinda, amada, hora certa, hora de abrir a Bíblia. Chegou na hora de abrir a Bíblia. Tiago capítulo 2, versículos número 14 ao 26, é o texto que eu quero ler com vocês. Então abram a Bíblia nesse texto aí, e antes de ler, olhe para mim, porque antes eu quero falar alguma coisa também a respeito do que nós vamos ler aqui, tá? Nós temos uma herança muito grande que vem do catolicismo. Eu estou falando da nosso entendimento de espiritualidade, tá? Nós evangélicos, protestantes, nós temos uma herança muito grande, muito forte, né, que veio do catolicismo e do espiritismo. Que herança é essa que eu estou me referindo? O conceito de obras, né? Então, tanto o espiritismo quanto o catolicismo, eles têm um conceito muito forte do que as obras têm um peso para a salvação, tá certo? Então, infelizmente, a gente vê na mente, na pregação, no conceito de igrejas evangélicas esse entendimento, né? O fazer, o realizar, o volume, a quantidade, os números. Eu vejo vez por outra essas questões sendo colocadas, né? Quantas vezes você vem na igreja, quantas almas você já ganhou para Jesus, quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes essa semana você jejuou. Se for isso no incentivo de intensificar a sua comunhão com Deus e a construção da sua vida espiritual, ótimo, mas nem sempre isso é colocado dessa maneira saudável. É sempre aquela questão quase que uma produção industrial. Você tem que fazer, né? Tem que gerar frutos, você não pode ser infrutífero. E a gente entende, eu entendo, que quando a Bíblia diz que nós temos que gerar frutos, isso fala muito mais das virtudes do Espírito Santo em nós, do caráter de Cristo em nós sendo formado, como é o fruto do Espírito. Vocês lembram? O fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22? Vamos lá, todo mundo junto? Isso, olha, coisa boa. Vamos lá, na sequência então, Aline. Amor, gozo, paz. Tu tá dublando agora, tá? Não estou vendo a massa, mas não está saindo voz. Vamos lá, amados, 5 e 22 de Gálatas, vamos ler, nós já lemos esse texto, vamos ler novamente. Esse aqui é o exercício que a gente faz de aprendizado, né? Ler até memorizar, compreender, e aí fixa, e aí nunca mais ninguém rouba de vocês
o texto bíblico, nem o Alzheimer. Pela fé, né, irmão? Nem se alguém for cometido de Alzheimer lá no final da vida, vai esquecer dos textos bíblicos. Então, Gálatas capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito Santo. Repito, já falei outras vezes, não está no plural, não são os frutos do Espírito, tá? Então a gente vai aqui também corrigindo alguns equívocos que a gente ouve, né? Como por exemplo, semana passada, para nós é uma coisa óbvia, que é a oração do Pai Nosso. Meu Deus do céu, quem é o crente que não conhece a oração do Pai Nosso? Mas a gente viu que teve um detalhe lá que a gente deu uma falhada, né? Falhou. A gente acrescentou. Então, aqui a gente entende que a gente precisa corrigir algumas coisas, tá? Então não são os frutos do Espírito, é o fruto, é singular. Diz respeito a uma natureza, a um caráter sendo formado em nós, e é um doador, que é a própria pessoa do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, vai depender da tradução, né? Fé ou fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio também, depende da versão aí que vocês estão usando, tá? Então esse é o fruto do Espírito Santo. Então gerar frutos, amados, na verdade é ser mais parecido com Cristo na sua natureza. Fala, André, então a gente não precisa fazer nada? Ó, calma aí, ninguém falou isso. André, então não preciso fazer nada? Calma aí, olha só como a gente já vai para os extremos. Ou vai para o extremo, tem que, né, esse ativismo que a gente coloca na igreja, você tem que estar todo dia na igreja, toda hora na igreja, em detrimento muitas vezes da sua própria vida com o próprio Deus. A gente cuida muito da obra de Deus e se esquece da comunhão com Deus. Olha que coisa louca! Como que pode um negócio desse? Isso aqui é um contrassenso, é um paradoxo. Como que eu faço tanta obra de Deus e não tenho tempo para Deus? Né? Como que é esse negócio? Então a gente percebe que tem alguma coisa errada nessa proposta, né? Mas o equilíbrio é a dose que a gente precisa encontrar, equilibrada, nem ser preguiçoso, omisso, desleixado, negligente mesmo, né? Relapso, tá certo? Nem também ser um igrejeiro, por assim dizer, né? Um rato de igreja, aquele que negligencia família, aquele que negligencia relações, aquele que negligencia saúde, lazer. Então a gente precisa dosar todas essas questões e entender os momentos da vida, né? Como a gente disse, a igreja local ela é importantíssima para o nosso exercício de fé, importantíssima, fundamental. Ela não é essencial, ela é fundamental. Essência é a minha relação pessoal com Jesus. Que isso desemboca na vida comunitária? Claro que sim, lógico que sim, passa por ela, né? Faz parte, nós vivemos na comunidade, da comunidade para a comunidade, quando essa comunidade é de fato a comunidade dos salvos, que trabalham para o reino de Deus, que estão dentro das instituições que teimosamente nós chamamos de igreja. Tá certo? Né? Tá tudo tranquilo por aqui, né? Então essa herança nossa, católica e espírita, de obra, o que a gente fez? Rejeitou isso. Opa, calma aí. As obras elas não salvam. As obras não determinam a salvação de ninguém. As obras nem coloca como um parâmetro de medida de espiritualidade, porque a pessoa faz, ou ganha, ou sei lá o que, também, né? A gente não pega esse parâmetro. Então a gente rejeitou isso ao máximo, a gente precisa lembrar. Calma aí, quem é salvo também realiza alguma coisa no reino de Deus. Quem é salvo, de alguma maneira, vai manifestar isso pelas realizações. Então, o importante é fazer? Não, é ser. Mas quem faz. Para ser? Não, porque é. Né? Como diz o Efésios capítulo de número 2, verso 8, 9 e 10. Antes que a gente leia o Tiago, né? Puxa na memória, força a memória aí que vocês lembram de algum texto desse aí que eu estou citando. Vamos lá. Né? Se acostume também, porque a Bíblia está na mão, mas puxa lá na gaveta da memória. Está emperrada a gaveta? Esqueceu a chave? Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, né? Sois salvos pela fé. Pela graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, para que ninguém, nem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 tem um negócio interessante lá escrito. Deus criou
as obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então olha só, então as obras são criadas por Deus para que nós andássemos nela, não para a salvação, mas porque somos salvos. E a gente vai discutir no começo agora da aula sobre fé e as obras. Qual espiritualidade que é correta? Essa espiritualidade onde eu oro, jejuo, vida, né, ali piedosa, monte, vigília, voto, essa coisa toda, ou a vida de leitura, pesquisa, estudo bíblico? Qual delas duas? Qual que é mais importante? O que pesa mais na minha vida de espiritualidade? Qual devo dar mais ênfase? Se fosse para escolher, qual que eu escolheria? Né? O que eu ia escolher? Entre estar no curso de teologia ou num culto de oração, qual que eu escolho? Qual é mais importante? A grande maioria de nós vai falar culto de oração, vigília, monte. Isso é mais importante, isso é a essência, é a busca pelo Espírito Santo, não é? Esse negócio de ler muito Bíblia parece que não dá muito certo, se esfria na fé, a letra mata. A gente não vê essas conversas todas, né, desencontrada? Tá, e a resposta qual é? Aí eu postei um textozinho, né, esses dias aí no grupo, na igreja até também, falando sobre isso. É preciso perguntar para o passarinho o que ele responde para a gente. Não precisa do professor, nenhum pastor, nenhum teólogo. O passarinho responde para a gente. Qual das tuas duas asas é mais importante, a esquerda ou a direita? O que ele vai responder? As duas igualmente. O que é mais importante na vida espiritual? Vida de oração, essa coisa toda, ou vida de estudo bíblico? As duas igualmente. Porque se a gente pesa mais para aqui, fanático, alienado, né? Gente extremista, você sabe que no Islã tem os xiitas, né? E a gente tem os xaatos, né? Esses extremistas, tem, mano. Meu Deus do céu, quem é que aguenta? Ver pecado em tudo, demônio em tudo, gente antissocial, devia pôr no portão, não é cão antissocial, crente antissocial, aquele que não se relaciona, é um negócio, né? É o chato, é o extremista dos evangélicos, né? Então aqui, muita oração, tal, sempre fala que o Espírito Santo está falando com ele, tudo diz que é Deus, é Deus, é Deus. Irmãos, pode ser espiritual do jeito que for, a gente tem um lado humano, e está tudo certo nisso. Aí você vem para o outro lado aqui, não, é Bíblia, é teologia, é estudo, é livro, é aquela coisa toda, se torna também uma pessoa muito, às vezes incrédula, né, achando que tem resposta para tudo e não considerando que tem coisas que nós não compreendemos mesmo, tem coisas que de fato não cabe, né, numa equação lógica, e a gente precisa buscar o quê? O equilíbrio dessas coisas. Isso é fé e obras. Né? Mas eu creio que Deus vai fazer, como nós falamos na aula passada, né? Jesus, envia fulano, ciclano, faz isso, realiza e tal, e Deus falou, não, mas eu entreguei essa tarefa a vocês vão no poder do meu Espírito, vocês vão pautado pela minha palavra, mas eu os enviei, então são vocês, né? Então não é essa fé de que eu não faço nada e creio, a fé bíblica, quando a gente fala de fé bíblica, é bem diferente do que alguns pensam no sentido assim, o que é fé? Eu creio, né? Eu creio, sei lá, se é na cabeça ou no coração, né? Entende? Então eu creio, tá? Mas isso não é fé bíblica, isso é crença, é diferente. Fé bíblica é mais ou menos como o cara jogando futebol, que o narrador, ele narra assim, alguém lançou a bola e o cara corre atrás da bola, corre, a bola está longe, ele corre, a bola vai saindo, ele vai e faz o quê? Dá aquele carrinho para ver se salva a bola, né? Então, aí o que o narrador fala? Ele acreditou na jogada, ele teve fé na jogada, porque ele se jogou, ele quis salvar a bola, ele só ia salvar a bola se tivesse fé, porque ele se jogou. Então, se ele ficasse assim calculando, não, eu creio que eu posso salvar essa bola, eu creio que se eu der uma corrida boa aqui, ela não vai sair ali, eu creio, e não fazendo nada. Percebe, irmão? Essa questão de fé falada, ela não tem efeito nenhum na vida de ninguém. É mais ou menos o que 1 João capítulo 5, verso de número 17 e 18 fala. 1 João 5, 17 e 18. João, muito prático, né? Na sua carta, sem muita elaboração teórica ou teológica, ele vai ser muito prático. João 3,16 todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero ver 1 João 3,16, se alguém sabe aqui, decora.
né? Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O João 3, 1 João 3,16. O 17 e o 18 é a continuidade disso, tá? João vai falar, olha, se alguém tem bens deste mundo, é deste mundo ou é neste mundo? Bens deste, o 17. Me ajudem aí. Do meu tá do mundo. Do mundo, bens do mundo, né? Então, se alguém tem bens do mundo e ver o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos ou amados, não amemos somente de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, olha que coisa interessante. Então, João entende a fé como a prática, que é o que o Tiago vai falar aqui agora, em nome de Jesus, nós vamos ler, né? Que foi meia hora atrás que eu falei que a gente lê Tiago, dei essa volta toda, mas é só para complementar e para a gente entender o que a gente vai falar aqui, ó, que os outros também estão falando, o que Paulo está falando, o que Tiago vem falando aqui, né? Tiago capítulo 2, verso 14 ao 26. E aí eu quero ler, eu gostaria que vocês acompanhassem com os olhos aí, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago 2, verso 14 até o 26. Diz assim, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Irmãos, ó, essa fé pode salvá-lo? Quer dizer, a fé pode salvar alguém se não tiver uma obra? Essa é a questão que a gente está discutindo. Não, aquele irmão, eu vou orar por você, meu irmão. Você está passando prova, dificuldade, está lascado na vida, mas eu vou orar por você para Deus te dar vitória. Isso vai adiantar o quê? Né? Qual é a oração respondida do irmão? É que eu, usado por Deus, possa socorrê-lo de alguma maneira. Entenderam, amados? O que a gente precisa exercer como espiritualidade concreta e não abstrata. Se a espiritualidade só vai orar, falando, então a gente não vai orar? Não, vamos orar. Mas em muitos casos, nesse daqui que a gente está abordando, a oração ela é insuficiente, ela não é o meio usado por Deus para socorrer a outra pessoa. Entenderam a tônica do negócio aqui? Né? Então, só para não falar, não, André, então a gente não vai orar mais, a gente só vai na força do braço, a gente só vai nessa questão. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o veículo que Deus vai usar nesses casos não é a oração. A oração já veio, talvez por outra pessoa que a gente nem saiba, e nós somos o veículo, a resposta da oração. A gente não é o orador, a gente é a resposta de quem orou em algum tempo, em algum lugar, quem é que sabe. Verso 16, ou ninguém orou, né? Porque tem essa, irmão, às vezes ninguém ora, né? Mas Deus está, ó, de antemão vendo as nossas necessidades, porque se Deus também fosse depender das orações para socorrer outros, os outros estavam lascados. Desculpe o palavreado que não é muito técnico, teológico, mas é que hoje eu estou inspirado. Verso 16, e algum de vós lhe disser, ó, se alguém tiver falta de mantimento cotidiano, pão mesmo, coisa básica, e alguém vos disser, ide em paz, aquentai-vos, né? Aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes coisa necessária, ou as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Aí é fácil, né? Não, eu creio, vai lá e faz você. Eu tenho a fé, você tem as obras, então cada um tem sua parte. Não é isso que Tiago diz, não. Ó. As obras, né? Desculpa, tu tens fé e eu tenho as obras. Aí Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está desafiando. Você está falando que você tem fé, você é uma pessoa de fé? Então mostra a tua fé sem as obras. Eu quero ver. Como que é esse negócio de ter fé sem obras? Tiago vai dizer, eu consigo mostrar a minha fé pelas obras que eu faço. São as obras que evidenciam a minha fé. Não é a minha fé sem as obras que diz que eu sou uma pessoa de fé. Né? Verso 19. Tu crês que é um só Deus? Nada demais. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então isso aqui é fé de demônio. Crer em Deus, crer que Deus pode fazer, é fé de demônio. É forte, né? Como dizem por aí, né? Verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele traz exemplos do Antigo Testamento. Porventura Abraão, o nosso pai, o pai da fé, hein? Não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que coisa interessante. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse justificado pelas obras não é porque ele fez e foi justificado, é porque a sua fé produziu obras, e essa fé que produz obras quer dizer que é a fé de um salvo. Entenderam a ideia do negócio, amados? Verso 25, ele traz outro exemplo do Antigo Testamento. E de igual modo, Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Olha aqui outro exemplo também de uma pessoa que creu e mostrou que cria, né? Verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. É simples assim, amados. Então nós não podemos ser uma igreja de 50 milhões de gente que crê, que diz que crê, né, fominha pelo milagre, que a gente é assim, né? A gente é sedento pelo milagre, extraordinário. Como que a gente tem os termos aí? Extraordinário. Oh meu Deus, tem outro termo aqui que usa bastante, né? Até um dia eu vi alguém escrevendo assim: Deus é incrível. Eu falei: não, Deus não é incrível. Deus é crível. Não se pode acreditar em Deus? Até as palavras não faz sentido, né? Deus é incrível. Incrível quer dizer, não se pode crer. Extraordinário, a gente sempre, né, sobrenatural, essa era a palavra, sobrenatural, extraordinário, isso é um chavão, né, que a gente gosta de usar, aquele chamariz mesmo, né, o culto hoje foi extraordinário. Eu prefiro um culto ordinário, eu prefiro uma fé do cotidiano, eu prefiro as relações do chão de fábrica da vida, do que nos montes afastados. Eu não estou dizendo para deixar de fazer essas coisas, mas não omita essas aqui que eu estou dizendo, né? Parafraseando outro texto aí. Tudo bem, amados? Vocês estão meio assim, ó, suspenso, tá duro o discurso? Rapaz, vou até tomar mais uma aguinha aqui. Tá frio? Quer que desliga aqui? Não? Essa coisa, Tá, vamos lá então. Nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos responsáveis, tá? A palavra responsabilidade, ela traz na sua conotação uma resposta. Nós precisamos ser responsivo, trazer resposta às necessidades das pessoas. Isso é responsabilidade. A fé não é irresponsável, tá certo? Então eu anotei aqui o seguinte, ó. Quais mudanças a igreja trouxe na história mundial? Eu falei isso na aula passada, mas não detalhei, né? Mas aqui vou detalhar. Que não existia na sociedade e os cristãos, os discípulos de Cristo, trouxeram como estrutura para a sociedade. Cemitério não existia. Morria, enterrava em qualquer canto. Era assim. Até os cristãos vierem. Matava tanto irmão nosso, né? Lá o Coliseu de Roma, aquela perseguição toda, 300 anos isso aí, ó. Então assim, matava e jogava, matava e jogava lá. Era um monte, centenas, milhares. Os irmãos entendendo que, embora ali era o corpo de uma pessoa, o espírito estava com Deus, mas eles entendiam do todo que o corpo também era sagrado e não podia ser deixado daquela forma. Eles começaram então a enterrar esses irmãos e enterravam aos montes, porque morria aos montes todos os dias, né? E o que acontece? Eles falaram: não, aqui eles estão enterrados no lugar de paz, que em latim chamava cemiterium. Desculpa, lugar onde se dorme, não é lugar de paz não. O termo cemiterium, lugar onde se dorme. Esse conceito de a pessoa morrer e estar dormindo é cristão. Então quem criou os cemitérios? Os cristãos. Os hospitais não existiam, amados, hospitais, nessas conotações que nós temos hoje. E antes, de fato, o Estado não tinha nada a ver, não administrava o hospital. E nem os hospitais, eles foram, quem está fazendo curso de capelania me ouviu falar essa semana, né? Os hospitais, eles não tinham nem, a princípio, a questão de cuidar de gente doente, e sim de tirar as pessoas da rua, pobres, né? Mendigos e tudo mais. Essa era a primeira ação que se tinha, a levar para os hospitais. Depois, lógico, essas pessoas, muitas delas doentes, foram cuidadas nesses lugares que eram chamados de hospitais. Até hoje, a maioria dos hospitais, o nome remete à religião, né? É santo não sei o que, é santa não sei das quantas. Então, só para a gente entender a origem desses lugares, os hospitais não existiam, os cristãos fizeram. Escolas não existiam também.
da forma que a gente disse hoje. A estrutura, a proposta. Os cristãos que criaram isso. Lá no judaísmo tinha alguma coisa, uma proposta didática. Lá os gregos, os romanos tinham alguma coisa parecida. Mas as escolas como nós temos hoje, né, nessa estrutura, a proposta mundial, os cristãos que entenderam a importância da educação. Muitas igrejas, inclusive, quando se planta uma igreja, tem a proposta de uma escola ao lado. Os adventistas fazem muito isso, né? Então hoje a gente não tem, e a gente fica reclamando porque estão querendo ensinar um monte de coisa para as nossas crianças aí, porque a gente delegou a educação das nossas crianças ao Estado, incrédulo, a gente que não teme a Deus, e a gente está reclamando do quê? Se a gente criou o negócio e largou na mão dos ímpios. Não, mas a gente precisa pensar bem. E a gente não deve investir em educação? Será que isso também não é pauta da Bíblia Sagrada? Claro que é. Então, só para falar aqui, as escolas também, professores, amados, sabiam o que é o ministério? Falar, não sou pastor, Deus não me chamou para pregar, para ensinar, para cantar. Que a gente pensa que só tem 2 ministérios na igreja, né? Ou canta ou prega, né? Aceitou Jesus, vai cantar ou pregar. Isso é gago e fanho, vai fazer o quê? É gago e fanho, aceitou Jesus, vai cantar e vai pregar? Não vai. Né? Então tem muitos outros ministérios, inclusive fora da igreja local. Isso que a gente precisa ensinar para os irmãos. A igreja local, como eu disse, tem os ministérios, tem o seu propósito, é fundamental, é importantíssimo. A proposta do desigrejado para mim é antibíblico. Mas, amados, a gente não serve a Deus aqui apenas. Eu sirvo a Deus lá onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu me relaciono no dia a dia. Então, um professor, ele, na verdade, pode ser um excelente pastor para aqueles adolescentes. Pode ser um excelente pastor, pode não ter um ministério oficiado lá na igreja, reconhecido, separado como pastor, mas pode ser um excelente pastor lá como um professor cristão, discípulo de Cristo, cuidando daqueles meninos não só na formação escolar, não só escolarizando aqueles meninos, mas sendo uma figura paterna que muitos deles não têm em casa, né? Uma figura que vai discipliná-los, que vai acolhê-los. Então, um professor cristão é diferente de um não cristão. Deve ser, pelo menos, eu estou falando, não, deve ser, né? Não pode ser um profissional apenas que está lá de olho na remuneração, que ele precisa sustentar a vida dele e a família dele. A visão do discípulo de Cristo não é essa apenas. Né? Lógico que faz parte também, né? Faz parte, é a profissão, é a renda da pessoa. Mas ele precisa ter um olhar de Cristo sobre aquilo que ele faz. Eu só dei o exemplo aqui do professor, mas em todas as outras profissões. É que tem umas que dá muito mais oportunidade, né? Tipo assim, uma pessoa trabalhando, às vezes, num guindaste lá, numa ponte rolante, né? Às vezes está solitário lá em cima, naquele trem lá, movimentando. Lá tem, nem sei se tem, você trabalha aqui, tem os containers lá. O cara fica lá, sei lá quantos 1000 metros de altura, né? Tudo isso não, estou exagerando, mas fica lá isolado de todo mundo. Só vê lá no almoço, ou nem vê, tem menos oportunidade de relacionamento. Como tem um professor que tem lá na sua mão, sob sua autoridade, podendo instruir 40 crianças, 45 crianças por período. Quantas centenas de crianças esse professor, esse discípulo de Cristo não poderia discipular, pastorear? Eu não estou falando para fazer proselitismo, para evangelizar, não, amados. Tem nada a ver isso aqui. Não é isso? Então, ao invés de abrir o livro de química, vai Bíblia? É isso? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de aproximar como essa figura humana. O médico pode fazer isso, sendo cristão, pode ser diferenciado, né? Enfim, todas as profissões podem ter aqui, umas dão mais oportunidade do que outras. Orfanatos, não existiam os orfanatos, não existiam. 2 filmes que eu queria que vocês assistissem, já tem programa no final de semana. Pensando aqui também é entretenimento, né? 2 filmes que eu gostaria que vocês assistissem. Não precisa ser esse final de semana, mas assim, até acabar a matéria, se esforcem. O nome de um é Elefante Branco. Elefante Branco. Eu comecei a assistir, não terminei. O Elefante Branco? Onde que é, mano? No YouTube, no Netflix? Onde está disponível? Na verdade, me emprestaram. Eu enrolei tanto para assistir que eu dei uma... Mas está em que? Em VHS? Videocassete? Que conectei lá, não sei como é que Ô, minha amada, vem pra gente lá para compartilhar com os irmãos, que eu não sei se... Né? Elefante Branco. Começou a assistir, né? A história lá, não vou dar spoiler, né? Mas uma história bem interessante de uma construção que fizeram e se tornou um elefante branco. Então, só pra gente entender aí, ó, essa dinâmica aí, né? Quantos elefantes brancos não tem por aí que a gente tem discutido? Ou seja, esses prédios, essas igrejas enormes não servem para absolutamente nada para a sociedade. Só para um punhado de crentes se reunir 3, 4 vezes na semana, ficar levantando as mãozinhas.
Mas vamos lá. Eu estou dizendo que não é para deixar de fazer essas coisas, tá? E nem que isso não tem importância. Eu só estou chocando aqui, trazendo o extremo, que é para a gente ver, opa, calma aí, não é só isso, né? Elefante branco é um, e o outro eu esqueci. Depois eu lembrar eu falo para vocês. Tem o branco agora esqueci. O nome dele eu esqueci. Elefante branco, nossa, deu um branco, não no elefante, em mim. Elefante branco é um, tá? O outro eu vou postar lá no grupo lá. Esqueci. Os Miseráveis. Muito conhecido, né? Os Miseráveis. Esse eu gostaria. Tem 1, 2, eu acho, um negócio assim, né? Os Miseráveis, tá? Isso. É antigo, né? Assim, não é antigo o filme, mas retrata o tempo antigo lá. Mas é interessante. Mas assista de novo, porque de repente agora vai ter um outro olhar, né? Então, avaliando e absorvendo outras coisas. Então, Os Miseráveis, que vai falar dessa realidade de pobreza e tudo mais. Eu gosto demais desses contextos. Gosto mais no sentido assim, porque nos traz a realidade. Eu gosto mais de letra, de músicas que denunciam socialmente essa estrutura, né, corrompida e desigual, que é o tal do hip hop, do rap, tem essa denúncia. Não estou falando dos palavrões, apologia à violência, nem às drogas. Não é nisso. Isso aqui a gente precisa peneirar e deixar de lado. Mas eles trazem uma carga muito grande de denúncia social, amados, que as nossas letras deveriam trazer. Por que a gente não traz isso nas nossas músicas? Né? Então, Os Miseráveis e Elefante Branco já tem aí, tá? Prepara a pipoca lá e depois vocês me falam. Orfanatos não tinham, até os cristãos, um livro bom para vocês lerem. E agora, tá dando branco aqui, acho que é o ventilador que está soprando meus neurônios aqui, tá vendo? George Miller, O Homem que Orava. Esse homem foi um que assim levantou muitos e muitos orfanatos. Muitos. George Miller, O Homem que Orava. Acho que o título do livro é esse. Uma história de George Miller. É um cara que ele pautou seu ministério em orfanatos, cuidar de crianças. Tem esse livro. Tem, amada? Não, eu acho. É? Ah, que bom. Eu às vezes não tenho tempo de ficar sentado. Audiobook, né? Eu sempre ouço eles em audiobook. Que bom, que bênção. Olha os recursos que tem aí, a gente não tinha antes, né? Parar para ler um livro não dá, mas a caminho do trabalho lá, joga um áudio. Às vezes eu estou em casa, eu começo na caixinha onde eu estou ouvindo. Só não estuda hoje quem não quer, né? Então, orfanatos também, tá? Inclusive, o pastor estava falando aqui mês passado, trouxe um casal aqui, mostrou a adoção, a importância da adoção. Pauta cristã isso aí, irmão. A gente está reclamando que tem gente aí que a gente acha que não deve adotar criança porque são dois bigodudos, aquela coisa toda, né? Mas aí nós cristãos, por que a gente não vai lá e porque só orar e a gente vai lá, então adota, ué. Por que a gente não pensa nisso? Orfanatos foram criados pelos cristãos. Cadê nós agora? Universidades não existiam, as universidades não existiam. Adivinha não pode adivinhar, né? Mas chutem aí, também não chute, vai que acerta a minha canela. Falem alguma coisa aí, quem deve ter criado as universidades? Quem vocês acham? Os cristãos. A princípio, amados, qual o propósito das universidades serem criadas? Isso aí foi lá no século... Eita, agora? 16, né? Não, 17 e 18. 17, tá? 17 para o 18. Foram criados, quem criou e o propósito que foi criado? Bom, os cristãos criaram qual o propósito? De formar pastores. Simples assim. As universidades foram criadas para formar pastores. É por isso que a gente vê muita gente chamada de reverendo, né? Isso é um título que os cristãos têm nos Estados Unidos, né? Os pastores têm nos Estados Unidos. Hoje é adotado aqui por algumas igrejas. Porque todo reverendo, todo pastor norte-americano, lógico que não é todo mundo hoje, mas estou falando a princípio, ele era um universitário, ele tinha feito uma universidade, ele era um reverendo, todo pastor. E as universidades tinham um único curso, era esse, curso de teologia. E hoje, vai procurar teologia na maioria das faculdades aí, ver se acha. Cadê Deus dentro delas? Cadê os professores universitários do Discípulo de Cristo? Então, por que isso foi acontecendo? Porque a gente foi largando isso, desprezando isso. Cadê as obras? Foram sumindo. Tudo isso que os nossos irmãos ao longo desses séculos foram construindo, nós nesse último século, a gente foi desprezando. Perceberam, irmão? A nossa espiritualidade, como não está afetando em nada o mundo, aquilo que sempre foi feito, não é uma novidade, não estou trazendo para vocês, nossa André, isso é uma ideia nova, isso é um movimento novo, não irmãos, isso é Bíblia que foi entendida e praticada pelos nossos irmãos nesses 1900 anos,
E nesse último século a gente está Só vai piorando. meio assim, meio, né, extasiado, meio alucinado, arrebatado, né? Mas vamos lá. Nossa espiritualidade deve se concretizar e não ser uma fé abstrata e alienante, né? Isso aqui que eu anotei. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Nossa espiritualidade deve se concretizar e não ser uma fé abstrata e alienante, tá? Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, muito conhecido esse texto, quando o próprio Jesus, né, ele vai falar a respeito da questão da espiritualidade. Ele traz duas figuras aqui que eu quero destacar, né? Uma é sal e a outra é luz. Mas diz exatamente assim, ó: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido? Então preste atenção nas figuras de linguagem que Jesus traz. Na metáfora, o que ele quer extrair aqui, ou melhor, o que ele quer extrair não, a gente tem que extrair, né? O que ele expôs aqui dessas figuras. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Primeira figura de linguagem, o sal. Naquele contexto, o sal tinha uma importância muito maior do que tem para nós hoje. Para que serve o sal hoje? Temperar saladinha, carne, comida lá, não é? Para aqueles discípulos, ou melhor, para aquele contexto, aquela cultura, o sal tinha uma importância muito maior. Preservava, eles não tinham uma Brastemp, né, irmão? Não tinha geladeira para guardar a carne. Então eles preservavam. O que preservava a carne de apodrecer? O sal, salgava ela, né? Então olha só, a figura que Jesus está pegando. Como o sal refreia a corrupção, ou seja, a degradação, a putrefação da carne, vocês também devem refrear a corrupção desse mundo. Mas e se vocês forem sem gosto? Se vocês não tiverem o cloreto de sódio, a essência do sal, a identidade do sal, a natureza do sal, para que presta? Para nada, a não ser para ser pisada pelos homens. O que há de gente dizendo que é discípulo de Cristo não tem autoridade sobre a vida de ninguém, autoridade moral, autoridade espiritual, não tem, é sal insípido, só tem aparência de sal. E o sal que é sal, mas está dentro do saleiro, para que serve? Que é um bocado de crente dentro das igrejas, para que serve? Se a finalidade do sal é estar em contato com o alimento. Então o sal dentro do saleiro serve para uma coisa, enfeite, né? Na prateleira lá o salzinho não fica bonitinho? Só que a finalidade dele, que é salgar, dar gosto ou preservar da corrupção, vai se perder. É inútil. É inútil. Pastor, a minha pastora disse assim, William, o pastor da sede na Vitória, na Vitória, está convocando os irmãos para fazer um curso de obreiro. E por você dar aula, você ajudar aqui, então eu quero te perguntar se você vai fazer o cadastro. Aí eu me senti bem à vontade de falar assim, não tem interesse, eu não quero trabalhar, ficar em quatro paredes trabalhando em igreja, não. Eu estou fazendo curso de capelania, pastor. E eu tenho interesse em trabalhar em hospitais, eu não quero ficar dentro da igreja. Sim. Eu quero trabalhar fora da igreja, que é um tropeção do outro. Vou ficar fazendo pelo na igreja, cara. Não dá. Aí ela desligou um pouquinho, aí ela pegou o toque com o pastor, depois falou de novo. Não, fica tranquila, porque esse trabalho é para fazer isso mesmo. Eu já sei que é. Sim. Agora sim, amados, a minha preocupação é, eu não estou dizendo que na igreja, na comunidade de fé, não é relevante o que a gente faz, pelo contrário. Sim. Pelo contrário, é importantíssimo a edificação uns dos outros, né? Os ministérios que existem na igreja, a proposta de igreja está tudo certo. Quando ela é bíblica, cuida de gente. Esse é o ponto. Quando cuida de gente, cuidou de gente, tudo que é feito ali, tudo que é construído ali, tudo que é investido ali, tudo que é gasto ali, dinheiro, energia, tempo, mão de obra e tudo mais, se isso é para alcançar vidas, cuidar de gente, aquilo é terapêutico na vida dos irmãos, é isso mesmo, tá certinho. E nós precisamos de gente engajada nisso. Agora, não é só isso, isso é parte de um todo. Esse é o ponto que eu estou tentando colocar para vocês aqui. É parte de um todo, não é o todo, né? A igreja não é tudo. Nesse sentido, eu estou falando dos salvos, hein?
Porque a igreja, senão, irmão, a gente vai ser esse grupinho, a gente vai ser esse clube fechado, que quem é beneficiado é só quem faz parte do nosso clube, tem a carteirinha e paga a mensalidade, que a gente chama de dízimo, né? E eu também não estou dizendo para deixar de fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a mentalidade vai se criando dessa forma. A gente vai criando bolhas, grupo fechado. Nós fomos chamados para a salvação, mas nós fomos enviados para anunciar essa salvação. Esse é o ponto, é o equilíbrio que eu estou tentando propor para vocês aqui. Irmãos, cuidado para não dar muita... Porque tem os outros também que falam, não quero saber de nada, de ninguém. Aí também é fácil, né? Porque não quer ser confrontado, não quer servir ali, não quer nada. Então, são os desigrejados. Eu não estou generalizando que todo mundo que está nesse contexto é por isso, né? Eu sei que tem feridos, tem gente que tiveram suas experiências horríveis com lugares que mais fizeram mal do que bem, né? Que tem lugares que, de fato, eu acho que o Espírito Santo fala assim, sai dela, povo meu. Penso eu, né, irmão? Que tem lugares aí que faz muito mal mais mal do que bem, né? Então, é de fato uma religião pura, coisa Babilônia, não tem nada a ver, embora tenha a casca, a aparência de ser igreja de Jesus, mas nós sabemos que há essa possibilidade também. Então, dessas pessoas, a gente precisa considerar isso. Quando a gente generaliza, a gente peca. Quando a gente coloca todo mundo debaixo ou dentro de um balaio só, a gente peca. Então, muito cuidado para, né, a pessoa que não quer mais saber de igreja, é um desigrejado, é um desviado, é um perdido. Não, calma, procura saber a história lá, ver o que aconteceu no processo. Se de repente é esse irmão que foi tão ferido, né, tão machucado, e um povo que não entendia nada de evangelho, e ele não quer ter aquela experiência, ele não é burro. Quem é que quer, né, se meter de novo num ambiente que sugava, anulava, explorava, manipulava, que a gente sabe que tem por aí? Então é nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado para ter essa visão do todo, né? Mas o que eu estou propondo é esse equilíbrio, né? Faça, mas não só ali, também ali. Não se limite só ali. Faça panelinha, deixa todo mundo entrar. Sim. Aliás, a gente não é nem para deixar ninguém entrar, é para a gente sair. Isso, sai. Não é, irmão? Porque a gente fica esperando que todo mundo venha. Jesus disse, não, vão vocês, ué. Não é que a gente fica aqui, não, vamos para a igreja, ué, eu sou a igreja que estou indo até a pessoa. Eu sou esse Jesus enviado nas relações que eu tenho. Eu sou a igreja, eu sou a Bíblia que muitos lerão. Um monte de gente não vai ler a Bíblia nunca. Eu serei a Bíblia que essa pessoa vai ler. Tem pessoas que elas não pisam o pé nas igrejas mesmo, de repente com uma série de questões, preconceito e todas essas questões aí, experiências ruins que tiveram, um mau testemunho de alguém, de um parente próximo, enfim, uma série de questões. Eu sou essa igreja para essa pessoa, né? Eu sou o pastor para essa pessoa. Fala, André, eu não sou pastor. É isso que eu estou dizendo, amados. Nós somos todos discípulos de Cristo enviados para cuidar de gente. Nós somos uma comunidade pastoral. Nós devemos ser um bando de evangelistas, né? Essa palavra bando aqui não tem conotação pejorativa não, né? Eu estou em outra região, de repente eu pego de outros. Está xingando a gente já? Verso 15. Vamos lá, primeiro sal e agora a luz. Nem se acende... não, desculpa, é o 14, né? 14, isso. Então falou do sal, então o sal dentro do saleiro não presta para nada, tem que ser jogado na comida. Vós sois o sal, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, né? Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Outra questão que não faz sentido. A gente brilha, enche a candeia de azeite, é que ele se enche, cheio do Espírito Santo, cheio, transbordando. Toda vez que vem no culto se enche, toda vez que vai para o quarto orar se enche, toda vez que vai no dia é cheio, é arrebatado, e cai, e pirueta, e roda de cabeça para baixo, e dança break, é cheio, né? Essa pessoa que recebe luz, tá, mas para quê? Não é para justamente ir onde tem trevas e lá dissipar essas trevas? É o desafio que nós temos, amados, né? Porque é muito confortável ficar nesse ambiente de igreja, né? Orando no quarto, muito confortável sentar no banco e ficar ouvindo mensagem, mas o desafio de nós reproduzirmos isso na vida daqueles que não têm esse ambiente, essa oportunidade e tudo mais. Então a gente precisa ser luz,
né? A gente precisa, não faz sentido. Eu sou uma cidade edificada por Deus e vou ficar escondida? Não. E onde eu quero esconder ela? Em cima do monte? Não dá. Jesus, não faz sentido isso. Vocês acendem o que? Uma lamparina e vai colocar uma vasilha em cima para esconder a luz? Que sentido tem isso? Percebe que é uma loucura? Verso 16 arremata o negócio dizendo assim: dessa mesma forma que o sal é criado para dar sabor e preservar da corrupção, da mesma forma que uma cidade edificada deve estar evidenciada para que todo mundo veja, e o candelabro lá, o candeeiro, ele é acendido para dar luz às pessoas, assim, da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus fala aqui. As obras precisam ser manifestadas para que as pessoas vejam a Deus pelas obras. Não é pela fé, não é pela profissão de fé, é pelas obras, pelos feitos, amados. Esse é o ponto que a Bíblia traz aqui para nós. É as obras que mostram quem nós somos. A gente não pode pegar essas obras, colocar como medida de fidelidade ou espiritualidade ou de amor a Deus. Esse é o ponto que a gente combate. As obras não têm peso para a salvação, não tem peso de... Deus não vai me abençoar mais porque eu faço mais. Essa ideia é antibíblica, mas nós fazemos e realizamos porque não tem outra possibilidade. Porque eu sou salvo, sou cheio de luz, cheio de sal, cheio de vida. Que possibilidade tem eu guardar tudo isso para mim? Nenhuma, não cabe em mim, é muita coisa para mim. Deus não me abençoa, mano. Se Deus me abençoasse, eu estava perdido, se segurasse essa bênção para mim, né? Então olha só, a graça de Deus vem sobre a minha vida, a fé é gerada em nós e nós entregamos para as outras pessoas. É isso que a gente faz. Deus não vai me abençoar para que eu faça alguma coisa. É o contrário, Deus já me abençoou, é por isso que eu faço. Quando Deus cria o homem, ele os abençoou e disse: vão e sejam frutíferos. Então eu produzo fruto porque já fui abençoado. Eu não sou abençoado para gerar frutos. Entenderam a questão? Então a graça sobre minha vida já veio, a fé já foi gerada e naturalmente eu vou gerar essas obras, ou vai resultar, melhor dizendo, nessas obras. É nesse tom aqui que a gente entende. Eu vou falar de 3 igrejas no Novo Testamento, 3 igrejas diferentes, em contextos diferentes, e o que elas manifestaram, tá? A primeira é a igreja de Jerusalém, é lá em Atos, né? Livro de Atos a gente vê essa igreja de Jerusalém, tá? Então vamos ver se dá tempo de falar pelo menos uma pincelada em cada uma. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso, se vocês quiserem anotar, para ser mais didático, 3 igrejas locais, numa localidade. E entenda, amados, ó, a gente não está falando de prédio, a gente não está falando de um templo, nós estamos falando de um povo que se reunia em nome de Cristo. Tinha lá o líder, tinha um pastorzão lá? Tinha. Tinha uns diáconos lá? Também tinha. Tinha um povo lá que dava oferta? Dava também. Tinha gente lá que tinha, mas era gente. O Novo Testamento mostra a igreja e chama a igreja de gente reunida. Ora em algum templo, ora em alguma casa, ora em alguma praça. Então a igreja se reunia nos templos, nas praças e nas casas, não é? Então, ó, no templo também é igreja, nas praças também é igreja, nas casas também é igreja. Só nas casas? Que tem gente que endoidou aí, né? Pensa que agora reinventou a roda e agora é nas casas. Oh meu Deus, não leio na Bíblia não, que esse negócio já é bem antes, né? Não, é só templo, negócio de casa não. Não, sair para a praça, muito menos. Ou o outro é só a praça, né? Tem uma igreja que faz culto só numa praça lá em São Paulo lá e tal. Não tem nada de errado, mas tem outras possibilidades. Vocês entendem a dinâmica que a Bíblia está nos dando aqui? Essa é a questão, amados. Quando a gente quer domesticar a vida dos discípulos de Cristo, a gente cria uma religião e aprisiona e limita e põe rédea. E a gente gosta disso. Estou falando de a gente pastor, a gente que administra, a gente porque não quer perder o controle, né? Então tem que ser aqui, ó. Se a gente der muita liberdade, aí estraga tudo, porque foge do nosso controle humano. Essa semana eu sigo lá a igreja de São José dos Campos, né? Eu tô lá. Eu vi uma coisa que eles fizeram novo, que quem fazia mesmo é só os católicos, no dia dos finados, né? Foi dia 2.
Aí vai, né, lá, principalmente em Santana lá, onde que são muito católicos, no cemitério, choravam. Aí a igreja da cidade foi evangelizar lá, da palavra de solidariedade, levaram cartaz. Eu achei bem interessante, eles fizeram uma coisa inédita, tocou no coração, a moça falou que Deus tocou no coração para eles irem. Eles foram onde, assim, ninguém imaginaria que eles Cemitério, fossem. né? É um dos melhores lugares para se evangelizar, muito, né? Muito legal, achei muito bom. Eu chorei no vídeo assistir. Porque ninguém imagina, né? Fala assim, poxa, é verdade, né? É só católico, assim. Para nós, o melhor lugar de evangelizar é na festa da igreja, né? A gente vai ter aqui o aniversário da igreja amanhã, depois da manhã, né? Depois da manhã, isso, hoje é sexta. Depois de amanhã. Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente fala assim, a festa é o melhor momento. E o Salomão vai dizer, não é a casa do luto que é o melhor momento. É melhor do que a festa. Casa do luto, cemitério, esses lugares adversos, é o melhor momento, né? É a melhor situação para a gente oferecer lá a vida, oferecer lá o ombro amigo, a humanidade, a sensibilidade, a solidariedade, a generosidade, o serviço cristão. São nesses contextos adversos e onde a miséria humana se destaca. São nesses contextos. São os melhores, os mais eficazes. Eu sinceramente nunca vi. Primeira vez que eu vi evangélicos mesmo no cemitério. Eu já vi assim, pessoas mesmo católicas mesmo. Igual eu sou mineira, é muito focada no catolicismo. E moro em São José dos Campos, que em Santo aqui também é muito focado em católicos. Mas assim, igual eles fizeram, achei bem legal. Tem que sair do templo de vez em quando, né? Tem que sair da casinha, da panela. Tá certo. Vamos lá, a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja, aqui estou falando na avaliação do Atos dos Apóstolos, está presa em tradições, né? Eu anotei aqui o seguinte, a despeito disso, ou seja, a despeito de ser presa nas tradições, porque a igreja de Jerusalém era constituída de judeus, na grande maioria. Os próprios apóstolos de Cristo eram judeus, e eles precisaram ser trabalhados pelo próprio Deus, amados. Vocês pensam que só porque era cheio do Espírito Santo, lá apóstolos, eles não tinham alguma coisa que ser desconstruída? O Pedrão, por exemplo, o Pedro teve que Deus dar um sonho para ele lá na hora do almoço, né? Um sonho não, foi uma visão, desculpa, tá? Foi um sonho ou foi uma visão? Não lembro, acho que ele foi dormir, não foi tirar aquele cochilo depois do almoço, não foi? Acho que a Bíblia diz isso, né? Foi dar o cochilinho lá e vem uma visão lá e tal, aquela coisa toda, né? Deus trouxe todo um contexto do Antigo Testamento para Pedro, dos animais limpos, impuros, e Deus disse, vai, mata e come. Não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum, imunda que contamine. Eu sou um judeu, o Senhor sabe que eu sou judeu, não participo dessas coisas. Aí Deus disse, não faça impuro que eu já purifiquei. Ele não está falando nada de ritual, está falando daquele que viria até ele, que era o Cornélio, era o gentio, italiano e tudo mais. Deus já ensinando para Pedro, não é para vocês não, isso aqui é para o mundo. Vocês pensam que vocês são os queridinhos do papai? Vocês pensam que o evangelho é só para vocês? As bênçãos de Deus é só para vocês? É nada. Eu só preservei vocês na história pelo bem da humanidade, né? Aí o que acontece? Aí lá Pedro, os apóstolos, tudo tem que ser trabalhado por Deus. Essa igreja, ela teve no capítulo 15 uma reunião, um concílio, para decidir, e agora, esse povo que está aceitando Jesus não é dos nossos, não é judeu, não é circuncidado, não guarda o sábado, come qualquer coisa. Eles vão ter que fazer tudo isso também, né? Vai ter lá que vai torar o negócio lá que é a circuncisão, só os homens, né, Sofia? Né? Eles vão ter que guardar a lei de Moisés. Não, lógico que não. Então, percebam que era uma igreja ainda religiosa na mentalidade. Muitas hoje são assim. Só que eu anotei aqui o seguinte, embora presa nessas tradições, a despeito disso, não deixou de desenvolver o ministério com as viúvas daquela cidade. A vida em comum, né, o auxílio aos necessitados, o ministério da palavra e também a integração das pessoas. A igreja de Jerusalém tinha essa limitação, essa questão tradicional, religiosa, como muitas igrejas têm hoje, né, que para ajudar alguém, meu Deus do céu, para chamar alguém de irmão, meu Deus do céu, se não for no script do jeito que aqueles irmãos vivem, pensam, não chama, né? Não sei aqui, mas tem uns aí que não chama nem o outro de irmão, é primo, o outro não saúda porque não faz parte lá da... Isso aí, eu não estou falando nada. Né? Então, olha só, essa igreja é muito religiosa, muito presa às tradições.
limitava ela de fazer outras coisas que a gente vai ver aqui. Mas ainda mesmo assim, ela tinha esse ministério na cidade, cuidava das viúvas, porque isso era muito forte no judaísmo, né? Você tinha um quarteto da vulnerabilidade, eu falei isso para vocês semana passada ou não? O quarteto da vulnerabilidade, não? Qual era o quarteto da vulnerabilidade no Antigo Testamento? Órfãos, viúvas, estrangeiros, tá ruim hoje, órfãos, viúvas, estrangeiros, escravos, e pobres. Esse era o quarteto vulneráveis, né? Órfão, viúva, estrangeiro e pobres. A lei de Moisés protegia essas pessoas, tinha leis específicas para atender às demandas dessas pessoas. Era órfão, era viúva, era estrangeiro, era pobre. Então você tinha diversos mandamentos de Deus para dar atenção para essas pessoas. Mas por que Deus precisou fazer tudo isso? Porque não é natural de ninguém, amados, olhar para essas pessoas. Nós somos egoístas por natureza. Por natureza, a gente quer de Deus é tudo. Só que tudo para nós, né? Não é tudo que eu quero porque eu quero ter mais recursos para ajudar as outras pessoas. Então a gente é muito egoísta, é muito individualista. É um negócio assustador, mano. A gente precisa... O maior inimigo nosso não é a sociedade consumista, não é o capitalismo. Um sociólogo, inclusive, chamado Thomas Hobbes, ele disse que o lobo do homem é o próprio homem. A nossa luta é contra nós, irmãos. O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo, eu como discípulo de Cristo, não é esse mundo. O meu maior inimigo é a natureza antiga na minha vida, que insiste em querer me proteger, me servir, me preservar. Né? Quando a gente vai orar, por exemplo, o que é de petição é um negócio doido. Estou falando por mim, né? Vocês devem ser diferentes. Né? Vocês não devem nem mencionar vocês na oração, né? Só intercessão, só choro pelo sofrimento dos outros, né? Só esse coração que se derrama e se condói pela miséria das pessoas que vocês têm contato. Sim, não, eu não estou dizendo que não, eu estou dizendo que sou eu. Vocês são diferentes. Né? Até a própria oração, eu estou falando de mim, tá? A própria oração, eu tenho a oração como um veículo para alcançar alguma coisa de Deus, porque eu estou mal e eu preciso de ajuda. Por isso que eu oro, vocês não. Vocês não devem fazer isso, né? Não deve ter oração porque está recorrendo a Deus naquilo que vocês não podem fazer. E quando Deus der aquilo, vocês não oram mais. Não, vocês não, eu, desculpa. Né? Então a gente é egoísta por natureza. A gente tem esse treinamento, né? E a gente foi treinado a orar, inclusive. É uma coisa absurda que eu acho, né? Olha, como 3 passos para se aproximar de Deus. Né? Então assim, você primeiro chega diante de Deus pedindo perdão. Depois assim, agradece a Deus. Depois você adora a Deus. Depois de fazer tudo isso, aí você pede, tá? Olha, irmão, que caminho satânico que nos foi ensinado. E se aproximar de Deus como objeto, como alguém pode nos beneficiar. Que Ele é um Deus tão ruim, que se a gente não se chegar de direito, Ele fulmina, a gente precisa pedir perdão. Ele é tão duro de coração que a gente precisa agradar. O Senhor é Deus, é soberano, é Senhor, aquela coisa toda, né? A gente precisa mostrar para Ele que a gente está grato pelas coisas também, tá? E aí sim, tudo feito, coração está mole, já foi agradado, já está alegrinho. A gente, Senhor, agora pode me dar isso, isso e aquilo? Olha como uma relação toda estranha que a gente tem diante de Deus. Se nós somos instruídos, ensinados e formados assim, imagine em relação aos outros. Paulo, na expressão, não sei se eu falei isso para vocês semana passada, mas Paulo, na maior expressão de comunhão cristã, que é a ceia, né, que a gente chama, ceia, que seria a celebração do amor, né, a festa do ágape, aquela coisa toda, onde a mesa é o lugar onde a gente serve uns aos outros, o lugar de comunhão, e onde a gente traz aquilo que a gente tem para servir aquele que não tem. E quando isso era feito lá em Corinto, era o contrário, porque quem trazia nem esperava o outro, comia, e comia tanto que nem deixava para o outro que não tinha nada, e o outro ficava envergonhado porque não tinha nada. É uma festa do amor. Amor. É a igreja do amor, a gente ama, né? E fazia tudo isso. Aí Paulo diz assim, calma aí, vocês se reúnem para isso aí? Eu não posso jamais louvar a reunião de vocês. Vocês se reúnem para a perdição. Já pensou um culto assim para ir para o inferno? Um culto para a perdição? Um culto que mostra o pior de nós? Um culto a gente se reúne como indivíduos para buscar individualidade minha e com Deus. Já pensou num negócio desse? Graças a Deus que ninguém experimentou isso nunca na vida e ninguém foi com essa intenção no culto, né?
muito menos de ceia. A gente não faz os negócios desses. E Paulo disse, eu vou louvar vocês por isso. Louvo nada, vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não discernem o corpo, a coletividade. Cada um come a sua própria ceia. Comendo assim, vocês comem para a perdição de vocês. Veja bem, amados, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, se a gente não tem talvez alguma coisa dessa em nós, nossa proposta é forte, né? Né? E aí, eles comiam Jesus. Para devorar o outro não custa nada. Não é verdade? E é triste que a gente vê que vai de casa às vezes. Trabalha na escolinha, tem 2 crianças lá que eles não gostam de dividir de jeito nenhum mesmo, e eles só comem o deles. Não gostam, meu Deus, fica assim, já tentei. A criança mostra, né, essa inclinação da natureza do pecador. Então a criancinha desde pequenininha já mostra quem vai ser se não for tratado naquilo. Eu fico triste, assim, eu não consegui ainda, uma eu consegui, falo, vou dividir, assim, mas a outra não adianta. Ela até põe o braço assim, sem brincadeira, nas coisas dela. Não, a criança está tudo certo no sentido de que é ainda um caráter a ser formado, é uma natureza. Agora o grande problema é quando nós chegamos na fase adulta, quando nós proferimos o Evangelho de Jesus Cristo e nos comportamos de uma forma egoísta. Esse é o grande problema. A criança está num processo, né? Agora nós precisamos dar muita atenção nessas questões. A gente precisa lutar contra isso diariamente. E eu estou falando lutar contra nós, né? Eu não estou falando de vocês, de fato, estou falando de mim. Estou sendo muito sincero, sou eu, não sei vocês, como que eu vou julgar vocês? Nem fui chamado para julgar ninguém, né? Então eu preciso julgar a mim mesmo. Paulo diz que quando eu julgo a mim mesmo, eu ainda, né, vou caminhando aí de uma forma adequada. Mas a questão é, essa igreja, a despeito de tudo isso, ainda cuidava das viúvas, ainda tinha essa questão muito forte, né? Então uma igreja, ela pode, nesse contexto, mesmo religioso, fazer a diferença. Então, olha como a gente vai entendendo aqui, que tem igrejas diferentes, contextos diferentes, mas que elas podem e devem mostrar algumas características, né, que são virtuosas em Cristo Jesus. No caso da igreja de Jerusalém, embora religiosa, mas tinha um certo cuidado na questão dos pobres, dos necessitados, ainda integrava as pessoas, ou seja, igreja acolhedora nesse sentido, embora era acolhedora dentro de um nicho, isso é um problema, né? Que é essa questão. Então assim, a gente cuida dos nossos. Mas a igreja de Jerusalém são os irmãos salvos, só que não na maturidade como deveriam ser. Então a gente precisa entender também os processos, né, irmão? A gente não vai falar isso aqui tudo é porque a gente está dentro desse processo. Nós somos essas pessoas aqui retratadas na Bíblia. Então a gente não está aqui bancando também de quem... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.